Pessoal, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo e dessa vez a gente vai resolver a questão 2.11 do livro do Griffiths, certo? E diz o seguinte: use a lei de Gauss para encontrar o campo elétrico dentro e fora de uma casca esférica de raio R que tem densidade superficial de carga uniforme, certo? E aí ele diz o seguinte: compare a sua resposta com o problema 2.7. Só que aí, o que acontece, pessoal? A gente tem que resolver o problema 2.7 para poder entender, né, o que está acontecendo e a gente comparar os resultados, certo? Então, indo para o problema 2.7, nós temos o seguinte, pessoal: encontre o campo elétrico a uma distância z do centro de uma superfície esférica de raio R, certo? Que tem distribuição superficial de carga elétrica e densidade uniforme. Então, nós temos aqui o problema, ó, certo? Na figura, temos aqui um ponto aqui a uma distância z da nossa superfície aqui, certo? E nós temos que resolver aqui esse problema. E o que é que acontece, pessoal? Nós temos o seguinte: nós isolamos aqui, ó, a figura já isola aqui um infinitésimo aqui dA, certo? Dessa superfície. Então, já isola aqui o infinitésimo dA dessa superfície. E esse infinitésimo, ele vai chegar até esse ponto aqui, ó, com o infinitésimo dE, certo? Só que aí o que acontece, pessoal? Quando a gente vai separando por componentes, a gente sabe que a única componente que vai estar a favor aqui, né, do campo vai ser a componente Z. Por quê? Porque o restante aqui vão tudo se anular, né? Então a gente vai ter apenas a componente na direção Z, certo? E aí nós podemos escrever ó, aqui dE Z é igual a um infinitésimo vezes o cosseno formado aqui, né, com essa letrazinha grega aqui que eu acabei esquecendo o nome agora, pessoal. Então, nós temos aqui, ó, que o infinitésimo de campo vai ser o produto aqui desse infinitésimo dE com o cosseno do ângulo que está sendo formado aqui, certo? De modo que a gente pode escrever agora sim, pessoal. Ó, nós podemos escrever EZ como sendo igual a 1 sobre 4π ε0 integral aqui, certo? De dq, né? Que é o infinitésimo de carga, que a gente vai reescrever ele, certo? dq r quadrado vezes o cosseno aqui da nossa letrazinha aqui, certo? E aí o que é que acontece, pessoal? A gente vai ter que reescrever esse dq, e aí é onde surgem as coordenadas esféricas. Por quê? Porque eu tenho que dq, pessoal, escrevendo ele em função aqui da densidade superficial aqui, nós temos que dq vai ser isso aqui, certo? Então nós temos que encontrar esse infinitésimo de área aqui. E para encontrar esse infinitésimo de área, eu fiz esse desenho aqui, pessoal, para a gente poder entender, né, fazer algumas relações aqui e encontrar de fato um infinitésimo de área, certo? E aí em coordenadas esféricas nós temos o seguinte, ó, eu fiz o desenho aqui, certo? O ângulo θ que está sendo formado aqui, certo? O raio R, certo? Aqui nós temos um ponto aqui. E aí, ó, temos a projeção do raio R aqui embaixo, certo? Essa sombrazinha aqui. E formando aqui um ângulo φ com o eixo X aqui, certo? Enquanto o ângulo θ é formado com o eixo Z, ok? Então nós temos isso aqui, pessoal. O que é que nós podemos fazer? Bom, nós podemos simplesmente agora utilizar, né, aquelas relações de seno e cosseno para ver o que é que está acontecendo aqui, certo? Então nós temos aqui, primeiramente, utilizando aqui o cosseno de θ, nós temos que cosseno de θ é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então o cateto adjacente aqui é um tamanho Z qualquer sobre, certo, a hipotenusa. Então o cateto adjacente é Z, né? E a hipotenusa aqui vai ser R, né? O tamanhozinho R, que é o vetorzinho. Então, nós temos aqui, portanto, que Z é igual a... Deixa eu botar aqui mais para cima aqui. Z é igual a R cosseno θ, certo? Então, vamos lá para mais uma relação aqui. Nós temos o seno, certo? Ah, mas para que estamos fazendo isso aqui? Mais tarde a gente vai entender o porquê estamos fazendo isso daqui, tá, pessoal? Então, nós temos agora o seno é cateto oposto sobre hipotenusa. O cateto oposto é esse mesmo tamanhozinho dessa projeção aqui, certo? E aí, pessoal, nós temos o seguinte aqui, eu vou chamar essa projeção aqui de um tamanho S, certo? Então, nós vamos ter, vamos chamar de tamanho T, melhor, para não confundir aqui com seno. Então, chamando essa projeção aqui de um tamanho T, nós temos que o seno vai ser cateto adjacente, certo? Esse tamanhozinho é esse mesmo tamanho, então eu vou ter que vai ser T sobre
a nossa hipotenusa, e a nossa hipotenusa aqui é R, tá? Então, nós temos isso daqui. Portanto, nós temos que T é igual a R seno de θ, certo? E aí, agora para φ, pessoal. Para φ, nós temos o seguinte aqui, ó. Cosseno de φ, certo? É igual cateto adjacente, é um tamanho x aqui, qualquer. Então, nós vamos ter um tamanho x sobre t, certo? De modo que x é igual a t cosseno de φ, certo? E agora a gente pode fazer para seno. Seno de φ aqui vai ser igual cateto oposto. Cateto oposto é um tamanho y aqui, né? Um tamanho y, então vai ficar aqui y sobre t. Portanto, temos que y é igual a t seno de φ, certo? E aí, feitas essas relações aqui, pessoal, a gente vai agora em busca do nosso infinitésimo aqui. Ah, mas como é que a gente vai fazer isso? Bom, é o seguinte, nós temos o nosso infinitésimo aqui, né, de área, dA, e note o seguinte, ó, note que a gente tem aqui tecnicamente um quadrado, né? Um quadrado, então, como é que é escrita a área do quadrado? Se a gente está procurando infinitésimo de área, eu tenho que saber, né, por exemplo, como é que é escrito a área do quadrado. A área do quadrado, pessoal, é lado quadrado, certo? De modo que é lado vezes lado. Só que aí o que acontece é o seguinte, cada ladozinho desse daqui, pessoal, ó, está relacionado com um ângulo, certo? Porque, ó, se eu fizer essa projeção aqui embaixo aqui, tá? Esse tamanhozinho aqui, ó. Vamos ver se eu consigo deixar bonitinho aqui para vocês verem o que eu tô falando. Então, se eu fizer isso daqui, pessoal, ó, vai aparecer aquele ângulo φ. Se eu tô falando do infinitésimo de área, vai aparecer um infinitésimo de φ, certo? E aqui em cima vai ser a mesma coisa, pessoal, ó. Aqui em cima vai ser a mesma coisa. Se eu pegar esse tamanhozinho aqui e esse aqui de baixo, olha só. E esse aqui de baixo vai formar um ângulozinho de θ aqui em cima. Certo? De θ. E aí o que é que nós temos? Nós temos o seguinte, ó. Tá formando um ângulozinho de θ, certo? Primeiramente aqui, eu quero descobrir esse lado aqui. Então, portanto, eu posso fazer aqui que esse ladozinho dl, que eu vou chamar aqui, ó, esse infinitésimozinho de lado dl, ele vai estar relacionado, lembrando que esses dois tamanhos aqui são r, certo? Para o θ. Então, eu vou ter aqui o seguinte, pessoal, ó, eu vou ter que dl, certo? Vai ser igual, r se mantém constante, né? E o que vai mudar aqui, o que vai estar variando, vai ser o dθ. Então, eu posso escrever aqui a primeira relação para um lado do quadrado aqui nosso, certo? Agora, eu vou escrever outra relação aqui para outro lado do quadrado aqui. Agora, em função de dφ, certo? Eu fecho aqui mais um dl. Então, nós temos o seguinte, lembrando que esse tamanhozinho que a gente botou lá é t, né? Vem estar aqui de cima, né, pessoal? Esse tamanhozinho que a gente botou é t aqui embaixo. E aí nós temos o seguinte, ó, nós podemos escrever dl agora também como sendo t dφ, né? Só que aí quem é t, ó? Eu sei quem é t das relações que a gente fez aqui em cima. Por quê? Porque t é... Opa, deixa eu ver aqui em cima. Ó, t é r seno de θ. Então, eu vou escrever isso aqui, pessoal. Vou dizer que dl é r seno de θ dφ, certo? E aí eu posso escrever agora o infinitésimo de área. Por quê? Porque o infinitésimo de área agora vai ser igual a o primeiro dlzinho que a gente achou que é rθ, certo? R de θ, vezes o nosso outro dlzinho aqui que a gente achou aqui, né? A gente encontrou um para vertical e um para horizontal aqui, né? Então, nós vamos ter aqui R seno θ dφ, certo? De modo que o nosso infinitésimo de área pode ser r quadrado seno de θ dθ dφ, certo? Então, nós encontramos aqui o nosso infinitésimo. Aí, a gente agora pode reescrever aqui o nosso dq. Então, eu posso reescrever o dq como sendo a nossa densidade, certo? R quadrado seno de θ dθ dφ, certo? Então, agora, nós escrevemos dq. Então, reescrevendo dq, agora eu posso fazer o seguinte, eu posso reescrever a nossa...
o nosso campo na direção de Z, né? Por quê? Porque a gente vai ter 1 sobre 4. Já vou passar aqui essa densidade aqui e esse R quadrado para frente, sobre 4 π ε0, integral aqui, no caso vai ser uma integral dupla, né? De seno de θ, de θ, de φ, certo? Sobre R quadrado, só que note que eu ainda tenho aqui alguns camaradas para descobrir, que é esse cosseno e esse R quadrado, certo? Na questão, pessoal, se vocês forem olharem aí no livro, né? Na questão é dado que a gente pode utilizar aqui para esse triângulo, vou apagar aqui, para esse triângulozão aqui, pessoal, ó, a gente pode utilizar a lei dos cossenos, certo? Então a gente pode utilizar a lei dos cossenos para reescrever aqui, por exemplo, o nosso Rzinho. Então a gente pode reescrever aqui que R quadrado vai ser igual a Rzão quadrado mais Z quadrado menos 2 vezes R vezes Z vezes o cosseno de θ, certo? Então a gente pode reescrever esse Rzinho aqui. E note que a gente também pode reescrever esse cosseno desse ângulo aqui. Por quê? Porque o cosseno desse ângulo aqui, pessoal, ó, esse ângulo está sendo formado aqui em cima, ó, certo? Então a gente tem esse ângulo mais ou menos aqui. Note que eu posso fechar aqui mais ou menos aqui, como a gente fez aqui em cima, né? Lembra que a gente fez aqui em cima nessa primeira figurazinha aqui? Eu fechei aqui em cima, né? No vetorzinho R. Então eu posso fechar aqui em cima também, ó. E aí note que eu estou fazendo agora aqui um triângulo de 90 graus aqui, né? Ou um ângulo de 90 graus, na verdade. Então aqui é um triângulo retângulo, né? Então note o seguinte, eu posso fazer o cosseno desse ângulo aqui, para reescrever aqui embaixo. Só que eu tenho que descobrir esse tamanho, porque a gente utiliza o cateto adjacente, né? Então eu tenho que descobrir esse tamanho. Mas o que é que eu conheço? Bom, eu conheço esse tamanhozão todo. Esse tamanhozão todo vale Z, certo? E conheço esse tamanhãozinho aqui, ó. Porque esse tamanho é o cateto oposto ao cateto adjacente, desculpa, ao ângulo θ. O cateto adjacente ao ângulo θ, pessoal, é R cosseno θ, certo? Cateto adjacente ao ângulo o ângulo θ, né? Então eu posso descobrir agora esse tamanhozinho em verde simplesmente aqui pegando esse tamanho total, né, Z, e subtraindo desse valorzinho aqui. Então eu posso fazer aqui que o cateto, então eu posso reescrever aqui e dizer que o cateto adjacente é Z menos R cosseno, né, dessa letrazinha. Acabei esquecendo agora essa letra aqui, tá, pessoal? Essa letrazinha grega. Sobre a hipotenusa, né? A hipotenusa aqui no caso vai ser esse vetorzinho Rzinho aqui, tá? Esse vetorzinho Rzinho. E aí o que acontece? Eu sei quem é R, porque R é esse camarada que eu escrevi aqui embaixo. Então isso daqui a gente já pode reescrever como sendo o seguinte, vai ser Z, deixar sem parênteses mesmo, a gente pode botar como sendo Z menos R cosseno dessa letrazinha grega que eu acabei esquecendo o nome, sobre R quadrado menos Z quadrado menos 2 vezes R vezes Z vezes o cosseno aqui de θ, certo? Elevado a 1 sobre 2, né? E aí nós temos isso aqui. Agora eu posso reescrever a minha integral, certo? Eu posso fazer que a minha integralzinha é Z aqui, ou seja, o meu campo na direção Z vai ser a densidade aqui vezes R quadrado sobre 4 π ε0, certo? Integral aqui dupla, né? De quem? De seno θ, certo? Vezes Z menos R cosseno θ, certo? Vezes dθ, vezes dφ, sobre, todo mundo aqui sobre, quando eu fazer o produto aqui, pessoal, vou conservar, porque a gente vai ficar mais ou menos com 1 mais 1 sobre 2. Isso daqui vai ser igual a 3 sobre 2, né? Então, a gente vai ter sobre R quadrado mais Z quadrado menos 2 vezes R Z cosseno θ, tá? Elevado a 3 sobre 2, 3 meios, né? Então, isso daqui é o que a gente poderia
Poderia não. Isso aqui é o que a gente vai resolver agora, né? A gente vai resolver essa integralzinha aqui, tá? Então vamos lá, pessoal. Vamos tentar aí resolver essa integralzinha. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é o seguinte. Nós sabemos, pessoal, que θ vai variar de 0 a π, certo? E φ de 0 a 2π. De modo que, como ninguém aqui depende, pessoal, deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui. Como ninguém aqui depende de φ, então a gente vai ter rapidamente aqui, ó, que EZ vai ser igual a densidade r quadrado vezes 2π aqui, né? Já que ninguém depende, o 2π vai aparecer aqui embaixo, né? Deixa eu só dar uma melhorada aqui. Nós vamos ter o seguinte, EZ, ou seja, o campo na direção Z, vai ser igual a densidade r quadrado vezes 2π, certo? Sobre 4π ε0, integral agora de 0 a π desse camarada grandão aqui, que é o nosso integrando, certo? Z menos R cosseno θ vezes dθ sobre R quadrado mais Z quadrado menos 2RZ cosseno θ. Tudo isso elevado a 3 sobre 2. Aí o que é que nós vamos fazer aqui, pessoal? Vamos fazer o seguinte, a gente vai utilizar aqui uma substituição, certo? Vou chamar aqui U de cosseno de θ, certo? Portanto, quando eu faço a derivada de U aqui em relação a θ, eu tenho menos seno de θ, né? E aí, invertendo aqui e isolando dθ, eu vou ter que dθ é igual a du menos du sobre seno θ, né? E aí eu posso substituir lá agora, né? E a gente vai ter o seguinte. A gente vai ficar com EZ igual... Vou cortar esse 2π com o camarada ali embaixo. E aí a gente vai ficar só com 2 ε0, mas aí depois a gente vai fazer um negocinho massa que vai voltar todo mundo. Aí a gente tem o seguinte, de 0 a π. Aí note o seguinte, pessoal, eu vou ter que trocar aqui os nossos limites de integração, né? Então, definido U em cosseno de 0, eu tenho 1, certo? E definido U em cosseno de π, eu tenho menos 1, certo? E aí a gente vai ter aqui, ó, o seno vai cortar, né? Então eu vou ficar com Z menos RU, certo? DU sobre aqui, aí vai ficar o seguinte, deixa eu fazer maior. Aí a gente vai ter o seguinte, pessoal, vai surgir um sinalzinho negativo, né? Pô, minha caneta não está apagando agora. Opa, apagou. Então, vai surgir um sinalzinho negativo aqui. E aí, todo mundo aqui vai ficar sobre o seguinte. R quadrado mais Z quadrado menos 2RZ vezes U, certo? 3 meios. E aí, nós temos o seguinte. Trocando aqui os limites de integração aqui, invertendo, eu vou inverter o sinal também, né? Então, nós vamos ter o seguinte. Vai ficar isso daqui, R quadrado sobre 2ε0, integral aqui de menos 1 a 1 de Z menos, deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui, Z menos RU du sobre R quadrado mais Z quadrado menos 2 vezes R vezes Z vezes U, né? Elevado a 3 sobre 2, certo? Então, pessoal, eu vou chamar agora o seguinte, vamos fazer outra substituição. Eu vou chamar isso tudo aqui de dentro agora de V, certo? E aí a gente vai ter o seguinte aqui, ó, se V, vamos lá, se V é igual a R quadrado mais Z quadrado menos 2RZ, U, temos o seguinte, a derivada aqui de V dV em relação a U vai ser quem? Vai ser o seguinte, ó.
R quadrado vai embora, Z quadrado vai embora, vai ficar menos 2RZ, certo? De modo que a gente vai escrever agora DU, né? Então, o que é que eu posso fazer? Vai ficar o seguinte, vai ficar DU é igual a DV sobre, vou botar um menos aqui na frente, menos DV sobre 2RZ, certo? Então, nós vamos escrever isso aqui agora. Mas note o seguinte, para fazer essa substituição, quando eu vou lá para cima, pessoal, eu tenho esse termozinho aqui, ó, que ainda está dependendo de U, certo? Mas note que aqui eu também tenho um RU, ó. Então, eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Então, portanto, vou pegar todo mundo aqui, vou passar para o outro lado, e aí a gente vai ter que menos RU é igual a V menos R quadrado, V menos R quadrado, certo? Menos Z quadrado, certo? Todo mundo aqui dividido por 2 vezes Z, pessoal. Ou seja, 2Z aqui, certo? Então, nós temos isso aqui agora. Eu posso pegar esse camarada aqui, todo mundo que a gente já fez aqui a substituição, e substituir lá na nossa integral. Então, nós temos o seguinte. Reescrevemos a maioria da galera aqui e nós vamos escrever a integral agora o seguinte. Nós vamos ter EZ igual a densidade R quadrado sobre 2 vezes ε0. Integral aqui, vamos integrar indefinidamente, depois a gente volta para a variável. E aí a gente vai ter o seguinte, ó, em cima vai ficar Z menos V menos R quadrado menos Z quadrado, dividido todo mundo aqui por 2Z, certo? Vou fazer esse parênteses maior aqui. Minha caneta não quer mais apagar. Apagou. Então, Z, todo mundo aqui, ó, sobre o seguinte, pessoal. A gente tinha lá, a gente chamou V, né, dessa galerona aqui de baixo. Então, a gente vai ter V elevado a 3 sobre 2 e nosso menos, vou botar assim, ó, e nosso menos dV sobre 2RZ, certo? Então, nós temos isso aqui, pessoal. Beleza, beleza. O que é que eu posso fazer aqui agora? Eu posso fazer o seguinte. Posso pegar esse 2Z aqui, multiplicar aqui em cima, né? E aí a gente vai ter o seguinte, a gente vai ficar com... Vou botar um menos aqui para frente, essa galera toda aqui para frente, aí a gente vai ter a densidade aqui R quadrado. Na verdade vai ficar só R, né? Só R sobre 4ε0z quadrado. Vai ficar mais ou menos assim, né? Porque esse 2 passa para frente, o R corta aqui em cima e sobra o Z. Ah, o Z não é ao quadrado. Certo? Então vai ficar só Z aqui. Vamos lá, canetinha apaga, pronto. Então nós vamos ter isso daqui. Então, integral aqui de... Vou pegar esse 2Z aqui e vou multiplicar aqui em cima. Então a gente vai ter o seguinte, vai ficar... Deixa eu só apagar aqui, a caneta não está querendo apagar mais. Então vamos lá, vai ficar o seguinte. Aqui no numerador ainda, vamos ter 2z quadrado. Vai ficar 2z quadrado, certo? Todo mundo aqui sobre, vou botar aqui menos v, menos r quadrado, menos z quadrado, certo? E aí todo mundo aqui sobre 2z. Só que aí nota o seguinte, pessoal, eu tenho 2z aqui, quadrado, e tenho z quadrado aqui. Isso daqui vai dar o seguinte, né? Vamos fazer logo essa... Então a gente vai ficar só com z quadrado aqui, né? Então vou apagar aqui. Então a gente vai ficar só com z quadrado aqui, né? E aí eu vou apagar aqui também. Vou botar aqui 2z. Vou fechar aqui em cima. Aqui embaixo a gente tem v elevado a 3 sobre 2. E aqui a gente tem dv, certo? Aí note o seguinte, a gente vai fazer o seguinte aqui agora, pessoal. Isso daqui vai ser igual a menos, aí vai ficar densidade aqui R
sobre... Nós tínhamos 4, só que aí como esse camarada vai passar para frente aqui, a gente vai ter agora 8, pessoal. Certo? Vai ficar agora 8 aqui, ó. 8 y0, certo? Z quadrado. 8y0 z quadrado. E aí a gente vai ter agora o seguinte, pessoal. Vai ficar integral aqui de z quadrado menos v menos r quadrado aqui. Todo mundo sobre v elevado a 3 sobre 2, certo? Isso aqui na variável dv. E aí a gente vai ter o seguinte agora, pessoal. Ó, note que esse denominador vale tanto para o z quadrado, para o v aqui e para o r, né? Quando a gente integrar aqui, pessoal, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter uma integral desse tipo aqui, ó. Vou botar aqui 8 y0 z quadrado. E aí, isso tudo aqui vezes várias integrais aqui, né? Vou botar desse jeito aqui, pessoal. Isso tudo aqui vezes a integral aqui de z quadrado sobre v elevado a 3 sobre 2, dv, mais a integral aqui de, aliás, menos aqui, né? Menos a integral de v sobre v elevado a 3 sobre 2, menos a integral de r quadrado sobre v elevado a 3 sobre 2. Todo mundo aqui dv e dv aqui, certo? E aí nós temos o seguinte, fazendo essas integraizinhas aí, ó, a gente vai ter o seguinte, pessoal. Opa. Aí a gente vai ter o seguinte aqui, ó. Fazendo essas integraizinhas aí a gente vai ter, ó, menos r quadrado, r quadrado não, 8 aqui, y0 z quadrado. Aí a gente vai ter o seguinte, a nossa primeira integral aqui, note que fazendo o inverso, a gente vai ter mais ou menos integral de z quadrado vezes v elevado a menos 3 sobre 2, né, dv. E aí o que acontece? Essa integral aqui, né? E aí o que acontece? Z é constante, z quadrado passa para frente aqui. Aí vai ficar a integral de v elevado a menos 3 sobre 2, dv. Integral do polinômio normal, né? Aí a gente soma um em cima, né? E essa soma tem que ir para baixo também. Somando 1 vai ficar 2 vezes 1 dá 2, menos 3 dá menos 2. Então a gente vai ter v elevado a 1 sobre menos 1 sobre 2 sobre menos 1 sobre 2. Isso daqui vai dar menos 2v elevado a menos 1 sobre 2, né, vezes o nosso z, certo? Então, nós vamos ter a primeira integral aqui, vai dar menos 2v elevado a menos 1 sobre 2, certo? Aliás, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Vai ficar menos 2z v elevado a menos 1 sobre 2, certo? Então, encontramos aqui a primeira. A gente agora vai para a segunda integralzinha ali. Aí, para a segunda integralzinha, nós vamos ter o seguinte aqui, ó. A gente vai ter menos... note que conserva a base e subtrai os expoentes, né? Então, conservando a base aqui, a gente vai ter o seguinte, pessoal, ó. Vai ficar v1 menos 3 sobre 2. E aí, a gente vai ter que v vai ser igual a... Vai dar 2 aqui, né? Vai ficar elevado a menos 1 sobre 2. Então, a gente vai ter aqui 1 sobre v elevado a 1 sobre 2 dv, certo? Aí, fazendo essa integral, a gente vai ter o seguinte, pessoal. Quando subir aqui, certo? A gente vai ter que vai ficar v elevado a menos 1 sobre 2 mais 1 sobre menos 1 sobre 2 mais 1. 2 vezes 2 aqui, 2 vezes 1 vai dar 2, né? De modo que isso daqui vai dar um meio positivo, né? Então, a gente vai ter aqui v elevado a 1 sobre 2 sobre 1 sobre 2, né? De modo que isso daqui vai dar 2 vezes v elevado a 1 sobre 2. Então, a gente vai ter aqui mais 2 vezes v elevado a 1 sobre 2, certo? Então, vamos lá. Estamos quase lá. A última integralzinha ali agora, que a gente vai só repetir, né? Porque vai dar ali o seguinte. A gente vai ter aqui o seguinte.
essa integralzinha aqui vai ser a mesma que essa, né? Então a gente vai ter aqui menos, aliás, mais, né? Mais 2 vezes r quadrado v elevado a menos 1 sobre 2, certo? Então a gente vai ter isso aqui. A gente pode colocar o 2 em evidência, então isso daqui vai ser igual a menos r aqui sobre 4 epsilon 0 z quadrado agora, né? E a gente vai ter isso daqui, pessoal, ó, vai ficar menos e v elevado a menos 1 sobre 2 mais v elevado a 1 sobre 2 mais r quadrado v elevado a menos 1 sobre 2. Então a gente vai ter isso daqui, certo? A gente vai ter isso daqui. Vou reescrever aqui embaixo e aí eu tenho o seguinte, ó, vou pegar esse menos aqui, vou jogar ele para dentro. Ah, pessoal, lembrando que eu tenho um quadrado aqui, tá? Que eu acabei esquecendo de colocar, ó, tem um quadrado, né? Vindo acompanhando. Então a gente vai ficar com o seguinte, densidade R sobre 4 epsilon 0 z quadrado, certo? Aí a gente vai ter o seguinte aqui, ó. Vou jogar o menos para dentro, aí vai ficar z sobre v sobre elevado a 1 sobre 2, né? Mais, aliás, menos v elevado a 1 sobre 2 menos r quadrado sobre v elevado a 1 sobre 2. Então, nós temos isso aqui, certo? O que é que eu posso fazer? Vou pegar esse v aqui elevado a 1 sobre 2, vou passar multiplicando aqui para todo mundo ficar no mesmo denominador. Então, a gente vai ter o seguinte, vai ficar densidade r sobre 4 epsilon 0 z quadrado, certo? E aí a gente vai ter aqui, ó, z menos v menos r quadrado, lembrando que esse r aqui é o quadrado, esse z, né, é o quadrado, se não vou esquecer, e nós temos aqui todo mundo sobre v elevado a 1 sobre 2, certo? Aí eu conheço, né, agora eu posso voltar para a minha variável u, certo? Por quê? Porque v eu defini lá em cima como sendo r quadrado mais z quadrado menos 2 vezes r vezes z, u, certo? Então, o nosso campo na direção z vai ser igual a densidade R sobre 4 epsilon 0 z quadrado, certo? E aí a gente vai ter aqui o seguinte, vai ficar z quadrado menos r quadrado menos z quadrado mais, né, no caso vai ficar positivo aqui, por causa do sinalzinho ali de menos, mais 2rzu, certo? 2rzu aqui. 2rzu. Certo? Aí note o seguinte, pessoal. Vai ficar ali também no finalzinho aqui, ó, menos r quadrado, né? Beleza. Isso aqui todo mundo sobre. A gente vai ter r quadrado mais z quadrado menos 2rzu. Certo? Todo mundo elevado a 1 sobre 2 aqui. Beleza. O que é que vai acontecer aqui agora, pessoal? Vai acontecer o seguinte aqui, ó. Eu vou fazer a soma desse r quadrado aqui, né? Desse r quadrado aqui com esse daqui, certo? E vou cortar esse z aqui com esse aqui, porque eles estão positivos, sinais opostos, né? Então a gente vai ter o seguinte aqui, a gente vai ter r na z igual a densidade r sobre 4 epsilon 0 z quadrado, vezes aqui, aí a gente tem o seguinte, vai ficar menos 2 vezes r quadrado, certo? Mais 2 vezes RZU, certo? E, para fechar aqui, todo mundo aqui sobre R quadrado mais Z quadrado menos 2 vezes RZU, certo? Isso aqui é elevado a 1 sobre 2 e todo mundo aqui, pessoal, definindo em 1, menos 1 e 1, certo? Que foi o que a gente definiu lá em cima. Aí note o seguinte, pessoal, eu posso pegar esse 2 aqui, né? E 2R, na verdade, que eu tenho R aqui e R aqui, então eu posso pegar 2R e colocar eles aqui na frente, né? Em evidência. Colocando eles na frente em evidência aqui, só ajeitando a casa, a gente vai ter aqui o seguinte, vai ficar densidade R quadrado sobre 2 vezes epsilon 0 z quadrado, certo?
E aí note o seguinte, aqui em cima vai ficar o seguinte, ó, vai ficar, vamos colocar logo definido, né? Colocar logo definido aqui, para a gente ver como é que vai ficar a situação. Então, vou abrir aqui um colchete aqui. E aí a gente tem o seguinte, pessoal. Definido aqui em 1, certo? Definido em 1, a gente vai ter aqui, ó, ZU, aliás, Z, né, que a gente já está definido em 1, menos R, certo? Z menos R sobre... Aí note o seguinte, pessoal, se eu pegar esse denominador aqui e definir em 1, a gente vai ficar com R quadrado mais Z quadrado menos 2RZ. E isso daqui, pessoal, é igual àquele quadrado da diferença, que é R menos Z, certo? Elevado ao quadrado. E aí, se eu pegar esse R sobre Z, R menos Z ao quadrado, colocar aqui dentro, o quadrado corta e vai sobrar apenas módulo de R. Vou botar aqui. Opa, a caneta não quer apagar? O negócio é esse. Pronto. De R menos Z, certo? Então, a gente vai ter esse módulo aqui. Beleza, e aí, quando eu defino em menos 1, o que é que eu vou ter? Quando eu defino em menos 1, eu vou ter menos, certo? Aí a gente vai ter aqui em cima, pessoal, ó, vou definir em menos 1, quando eu definir menos 1, vai ficar menos R menos Z, de modo que eu posso pegar esse menos e passar para frente, né? Então, a gente vai ter o seguinte aqui, ó. Vamos cá, deixa eu apagar aqui, vou passar esse negativo para frente e a gente vai ter a soma de Z mais R sobre, aí ó, pegando esse menos 1 definindo aqui embaixo, esse sinal fica positivo, certo? E aí a gente vai ter R quadrado mais Z quadrado, certo? Mais 2 vezes RZ, e aí no lugar da gente ter um quadrado da diferença, a gente vai ter um quadrado da soma, né? E aí jogando lá dentro, corta com o quadrado e a gente vai ter módulo de R mais Z, certo? Beleza, agora para finalizar o vídeo a gente vai ver o que acontece quando Z é maior que R, certo? Quando Z, pessoal, for maior que R, nós vamos ter aqui o seguinte, a gente vai ter a mesma operação aqui, né? Então isso daqui vai dar 1, certo? Positivo, porque Z é maior que R. E aqui também vai dar 1, certo? Então isso aqui vai dar 1 mais 1, certo? Se a gente for analisar isso aqui direitinho. E aí o que aqui tem? A gente vai ter que, então, na direção Z é igual a densidade R quadrado sobre 2 vezes ε0 Z quadrado, certo? E aí note que a gente vai ter um 2 multiplicando aqui que vai cortar com esse daqui de baixo, né? Vai cortar com esse daqui de baixo. Então, na direção Z, nós temos isso aqui, ou, né? Ou nós podemos colocar desse jeito aqui, tá, pessoal? Ó, densidade R quadrado sobre ε0 Z quadrado na direção K, certo? E quando a gente tiver aqui Z menor que R, o que é que vai acontecer? A gente vai fazer essa operação aqui, só que aí ela vai ser menos 1, certo? Porque Z vai ser menor que R, né? Então o sinalzinho negativo vai prevalecer aqui, a gente vai ter tecnicamente menos 1, e a gente teria aqui o sinal positivo, né? Porque a gente tem um sinal do maior que se conserva, aí ia dar mais 1, e isso aqui ia dar 0, né? Então ou seja, o nosso campo na direção Z aqui, quando a gente tem a condição aqui de Z menor que R, ele vai ser nulo, né? Que é quando é dentro da esferazinha, certo? E fora a gente vai ter aqui variando com o quadrado aqui, né, da distância Z que nós temos lá em cima, né? Nós pararmos aqui para olhar, nós pararmos aqui para olhar, Z é aquela distância, né? Essa distância aqui da esfera, certo? Do lado de fora. Então, esse foi mais um vídeo, pessoal. Espero que você tenha gostado, curtido. Já deixa aí seu comentário, certo? Você deixa seu like, compartilha para os amigos. E é o seguinte, essa foi só a parte 1, certo? Porque a gente respondeu aqui, pessoal, essa questão 2.7, certo? No próximo vídeo, a gente vai responder a questão 2.11, certo? E comparar os resultados, ok? Então, esse foi mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e até a próxima.